a ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para receber todos os vídeos. Nós temos vários outros vídeos e nós agora teremos outros vídeos de outros apresentadores e estamos muito felizes que vamos ter mais vídeos e proporcionar a você a conhecer mais as Escrituras através dos nossos vídeos, a ver experiências pessoais. Então aguardem que teremos novidades em breve. Mas estamos agora no final do Vem e Segue-me, falando do livro de Isaías. Que maravilhoso foi poder ler as palavras, né, doces palavras de exortação desse maravilhoso livro de Isaías. Foram várias semanas, né, estudando o livro de Isaías e realmente é um livro que é o que mais se aproxima, né, de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né, dessa proximidade que nós devemos ter com o Salvador. Essa escritura que eu li, a parte dela, né, que eu li logo no início, fala a respeito, está na verdade lá em Isaías 61, de 1 a 3, e diz o seguinte nesses versículos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, ao apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esses dois primeiros versículos, Cristo citou lá numa sinagoga que ele entrou em Nazaré, né, no lugar onde ele viveu. E ele leu esse versículo, foi bem interessante ali aquela experiência dele. Mas o versículo 3, olha só que ele diz: E a ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Essa frase, né, mais especificamente, grinalda por cinza, é muito citada, foi citada em vários discursos já. É interessante o que isso significa, né? Tudo isso aqui que o próprio Salvador falando, quando diz no primeiro versículo, né, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então foi o Salvador que revelou estas coisas ao profeta Isaías. E o Senhor fala aqui destas coisas tão interessantes. Eu queria focar um pouco mais nisso, nessa questão do grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Ou seja, o Senhor quer trocar a cinza por grinalda através do seu sacrifício expiatório. Então, o que significa isso, né? Grinalda é aquela que as mulheres usam, né, quando vão se casar, né, com véu e grinalda, né? Tem o véu da noiva e tem a grinalda, que é aquela coroa na cabeça. Então, o Senhor está dizendo, olha, através do meu sacrifício, se você se aproximar de mim, eu vou transformar o que é cinza, né, as coisas desse mundo para nós, o que não tem importância, a nossa tristeza, a nossa angústia, como ele falou aqui, ele vai transformar isso, vai transformar em grinalda, quer dizer, uma coroa para nós, uma coroa da vida eterna, vai transformar a tristeza em alegria, vai transformar o espírito angustiado em veste de louvor. Então, através do sacrifício expiatório do Salvador, nós podemos alcançar coisas grandiosas, coisas muito maiores do que essas com as quais a gente se preocupa tanto. Eu fico imaginando que muitas vezes a gente valoriza demais as coisas
que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Às vezes o nosso trabalho, às vezes as diversões, às vezes, enfim, tantas outras coisas que nós temos na nossa vida, o dinheiro, enfim, os bens materiais e outras coisas, às vezes até a nossa educação, nós colocamos à frente de outras coisas que são muito mais importantes, às vezes na frente do Senhor. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são todas importantes. Mas o foco principal da nossa vida deve ser estar mais e mais perto do Senhor. Porque de fato é isso que vai fazer com que a nossa vida seja melhor em todas as outras áreas. E isso é real, isso acontece mesmo. Isso acontece na minha vida, eu sei que acontece na sua também. Então, quando a gente está próximo do Senhor, quanto mais perto nós estamos dele, mais nós somos fortalecidos, mais nós somos abençoados, mais nós somos protegidos, mais nós somos guiados, mais o Senhor nos usa como instrumentos nas mãos dele para abençoar outras vidas. Então, o mais importante é estar perto do Senhor. O maior castigo que pode existir não é a cor da pele, não é ser pobre, não é não ter riquezas ou não ter grandes diplomas, enfim. Na verdade, o que mais o Senhor quer de nós, ou seja, o maior castigo que nós podemos ter, é estar afastado da presença do Senhor. Não existe castigo maior do que esse. Não existe. Nenhum castigo físico é maior do que estar afastado da presença do Senhor. Nenhum castigo, seja aquele qual for, o pior é estar distante do Senhor. E isso é que nos traz tristeza, nos traz um vazio, nos traz angústia, como falou nessa escritura, nos traz as cinzas. Então, o elder Ted Callister, falando um pouquinho sobre a expiação de Jesus Cristo, ele tem um discurso dele maravilhoso, que é de abril de 2020, em que ele, falando sobre a expiação do Salvador, ele disse o seguinte: em resumo, a expiação do Salvador nos dá a vida pela morte, grinalda por cinza, cura pelo mal e perfeição por fraqueza. É o antídoto do céu para os obstáculos e para as dificuldades deste mundo. Olha isso. Então, a expiação de Jesus Cristo, ele falou, é vida por morte, cura pelo mal e perfeição por fraqueza. Então, a gente vai ter vida, a gente vai ter cura e a gente vai se aperfeiçoar. E ele está dizendo, isso é o antídoto para os obstáculos e as dificuldades da nossa vida, deste mundo. Ele continua, uma das bênçãos da expiação é a de que podemos receber os poderes de socorro do Salvador. Isaías falou muitas vezes da influência do Salvador para consolar e curar. Ele testificou que o Salvador era a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Aos que sofriam, Isaías declarou que o Salvador tinha o poder de consolar todos os tristes e enxugar as lágrimas de todos os rostos, vivificar o espírito dos abatidos e restaurar os contritos de coração. Tão amplo era seu poder de socorrer que ele podia dar grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Nossa, é forte isso, né, que o elder Ted Callister fala. Ele pegou várias escrituras aqui, né, para mostrar o que o Senhor faz na nossa vida, o poder de quando você está perto do Senhor, as coisas que acontecem na sua vida. Ele diz aqui socorro, ele fala influência para curar, para consolar, ele fala de fortaleza, aquele que está necessitado, da angústia,
refúgio, perdão, da tempestade, a sombra para quem tem calor, enxuga os olhos, as lágrimas dos rostos daqueles que estão tristes e precisam de consolo, vivifica o espírito daqueles que estão abatidos, restaura os contritos de coração. Quer dizer, olha quanta coisa o Salvador faz por nós. Claro que tudo isso tem a ver com a expiação dele, mas o que eu quero dizer é que uma coisa está muito ligada à outra, o próprio Salvador. Ele já fez esse sacrifício por nós. Agora, a nossa parte é estar perto dele para receber estas bênçãos. É claro que a gente não deve só estar perto do Salvador para receber as bênçãos, mas isso é inevitável, né? É inevitável quando estamos perto do Senhor. Eu gosto muito a Sister Cristina B. Franco, a segunda conselheira da presidência geral da primária. Ela ensinou uma coisa que eu gostei muito. Ela disse: ó, que esperança floresce dessas promessas que o Elder Callister falou. Seu espírito cura, refina, consola, dá nova vida a nosso coração sem esperança. Tem o poder de transformar tudo que é feio, mal e sem valor na vida em algo de supremo e glorioso esplendor. Ele tem o poder de converter as cinzas da mortalidade nas belezas da eternidade. Então, eu penso muito nisso, sabe? E penso muito que isso acontece e tem acontecido na minha vida já há muito tempo. Obviamente que a gente vai amadurecendo com o tempo. A conversão, o aperfeiçoamento, né? A purificação, vamos dizer, essa nossa santificação, ela leva tempo. O Senhor, ele é longânimo, né? Ele é paciente, ele aguarda. Mas nada se compara ao estarmos perto do Senhor. E como é que eu faço isso? Através das minhas orações. Não orações, aquelas orações que a gente faz automáticas, mas as orações sinceras, que são pronunciadas pelos nossos lábios, mas que realmente chegam nos céus, chegam aos ouvidos do Senhor. As orações, através delas a gente adora ao Senhor. Então, precisamos estar mais próximos do Senhor através das orações. Podemos estar mais próximos dele através do estudo das Escrituras, não tenha dúvida, da nossa frequência ao templo, de fazer o trabalho de história da família, de ir às reuniões sacramentais, de ter conversas puras e limpas e edificantes com os nossos amigos, de dedicar o nosso tempo à nossa família. Então existem muitas coisas que nós podemos fazer que nos aproximam do Senhor. E nós não podemos deixar que isso não aconteça na nossa vida, né? Nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para estar perto do Senhor. Porque o que isso vai fazer com que tudo isso que a gente já falou, além de tudo isso, nós vamos receber revelação para a nossa vida. Ou seja, o Senhor vai se comunicar conosco. Porque quando a gente está perto dele, a gente abre um canal de ligação, um canal que a voz do Senhor vem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E isso é transformador. E quanto mais perto a gente está, mais luz a gente recebe, mais as trevas da nossa vida se afastam, mais o Senhor conversa comigo e mais eu vou me santificando e me purificando. Eu me sinto, como eu posso dizer, maravilhado com tudo isso, porque cada vez mais, quanto mais, eu tenho sentido isso na minha própria vida, quanto mais, por exemplo, quanto mais eu vivo os mandamentos com exatidão, quanto mais eu vivo com exatidão os mandamentos, quanto mais eu reservo tempo para o Senhor na minha vida, quanto mais vezes eu vou ao templo, eu sinto esse canal de conversa do Senhor comigo com mais força. Eu tenho recebido várias e várias
Eu tenho tido várias e várias experiências, já contei várias aqui para você que me assiste, mas eu gosto de enfatizar, não é privilégio meu, não sou melhor do que ninguém, todo mundo, para todas as pessoas, está disponível esse canal está aberto com o Senhor. Então você pode abrir a sua alma para Ele e o Senhor vai usar você como instrumento nas mãos dele para abençoar vidas, mas nós precisamos fazer de tudo na nossa vida para estar mais e mais perto do Senhor. Nessa conferência geral que nós tivemos agora de outubro de 2022, o Elder Uchtdorf ele falou da mudança daquele manual, antigamente era para o vigor da juventude, agora é a força dos jovens. E eu comecei a ler aquele manualzinho, ele é fantástico. Não existe ali uma lista de coisas que os jovens devem fazer ou que não devem fazer. Mudou muito. É muito interessante como o Senhor ele vai revelando as coisas conforme o seu povo vai amadurecendo. E eu percebi que ali não tem estas listas do que a gente deve e o que não deve fazer, do que o jovem deve. Aliás, não é só para os jovens, é a força de todos nós ali. Porque a força dos jovens é Cristo. Então, é nele que a gente ganha força. E quando nós vivemos os seus mandamentos com mais exatidão, mais força a gente recebe. Mais perto nós ficamos dele. Mais revelação nós recebemos para a nossa vida. Então, por exemplo, eu quero citar um exemplo aqui, porque o manual ele é bem claro, né? O jovem, ele deve buscar a revelação do Senhor para a sua própria vida. Não precisa ter uma lista de coisas que ele deve ou não deve fazer. Ele vai receber a inspiração do Senhor. Ele vai se sentir mal quando algo que for errado, que for contrário à vontade de Deus. Então, por exemplo, vamos fazer uma lista do que pode e o que não pode fazer no domingo, né, no dia do Senhor. Não adianta fazer uma lista. Não precisa fazer uma lista. Se você está conectado com o Senhor, se você está próximo do Senhor, você vai saber exatamente o que você deve e o que você não deve fazer no domingo. Então, cada um de nós deve buscar revelação, deve buscar essa comunicação do Senhor com você. Então, busque isso. Fique mais perto do Senhor para receber dele mais revelação. Então, a nossa juventude, e todos nós, né, como está lá naquele... Eu estou dizendo juventude por causa desse manual novo. O jovem deve buscar revelação, mas não tem como ter revelação se nós não estivermos vivendo os mandamentos com mais exatidão, dentro daquilo que você conhece, que você sabe. Então, dentro do que você conhece, você tem feito o seu melhor, você está buscando o Senhor com mais força, você tem procurado ir mais no templo, procurado ir nas reuniões sacramentais, quando tomar o sacramento, você adorar o Senhor naquele momento, louvando a Ele e buscando estar mais perto dele, nas suas orações, ao estudar as Escrituras, enfim. O que você tem feito para estar mais perto do Senhor? Pense nisso. O presidente Nelson ensinou muito nessa última conferência, né, de outubro de 2022, e ele falou uma coisa, eu queria ler um pedacinho aqui do discurso dele. Ele falou sobre vencer o mundo, né, e encontrar descanso. Eu fiquei verdadeiramente maravilhado com as coisas que o Senhor ensinou ali, que o profeta ensinou ali, que o Senhor ensinou, né, através dele. E ele disse o seguinte: queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Olha só. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. Então eu queria voltar só nessa frase aqui, ó. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo
e os guarda, quer dizer, você foi batizado, você tem lá os convênios do templo, né, os convênios do batismo, você vai ao templo, faz convênios no templo, e se você vive esses convênios, ou seja, se você guarda esses convênios com maior exatidão, quanto mais você fizer isso, você recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Então, eu fiquei ponderando, e na minha própria vida, na minha própria experiência, eu ia pouco ao templo. Realmente, por morar tão perto, eu ia cada 2 meses, às vezes raramente eu ia todos os meses. E, puxa, eu estou confessando aqui para vocês esse pecado meu. E aí eu fiquei pensando e eu comecei a sentir o Senhor falando comigo várias vezes. Você precisa ir mais ao templo, você precisa ir mais ao templo. E puxa, isso foi forte no meu coração. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, puxa, eu preciso assumir um compromisso mais sério para que eu esteja no templo eu queria ir todas as semanas no templo. Mas eu tentei fazer isso e não conseguia. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso assumir um compromisso. Bom, e o que eu fiz? Eu fui lá e me tornei oficiante do templo. Pronto. Eu então assumi um compromisso de estar lá todas as semanas. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem sido uma bênção extraordinária na minha vida. Eu vou fazer igual o presidente Nelson aqui, né? Quem sou eu, mais perto dele, né? Mas eu suplico a você, imploro para você, vá ao templo. Se você está perto de um templo, vá todas as semanas. Você fala, eu não consigo, vai lá então, seja oficiante, faz um sacrifício. Porque quando eu vou ao templo, eu me sinto... Sabe quando você sabe... Todo mundo, se você já foi no templo, você sabe disso. Quando você vai ao templo, você sente que você saiu do mundo. Você deixa tudo de lado, seu celular, você deixa suas roupas, você deixa os seus pensamentos, você deixa suas preocupações com dinheiro, com trabalho, preocupações, enfim. Você deixa tudo para trás. Tudo fica lá fora. E você entra na casa do Senhor. Você vai visitar o Senhor quando você vai no templo. É isso que eu sinto quando eu vou ao templo. Quando eu vou ao templo, eu sinto que eu estou indo visitar o Senhor. Porque o Senhor me visita todos os dias. Todos os dias. E eu só faço isso uma vez por semana. Se você não tem acesso a um templo perto de você, se você puder, vai ao máximo que você puder. Quando tiver caravanas da sua estaca, vá. O presidente Nelson tem feito um trabalho extraordinário para levar o templo mais perto das pessoas. Por quê? Porque para as pessoas estarem mais perto do Senhor, para as pessoas irem visitar o Senhor na casa dele. Então, que você assuma esse compromisso consigo mesmo e com o Senhor, de que você vai, sempre que você puder, à casa dele. Mas não pode ser uma coisa assim, puxa, eu vou quando me sobrar tempo. Se você puder, faça como eu fiz. Se você mora perto de um templo e pode ser um oficiante, eu sinceramente, eu sugiro que você o faça. Porque é maravilhoso estar lá dentro. É maravilhoso poder ir na casa do Senhor e poder conversar com Ele lá. No final, a gente é oficiante no templo, depois de tudo que a gente fez, de todo o trabalho que a gente realizou naquele dia, a gente encerra tudo na sala celestial. E quando eu vou para a sala celestial, é o ápice da minha ida ao templo. Eu sinto lá aquela paz do Senhor. Eu sinto realmente a presença do Senhor mais forte naquela sala tão especial. E quando nós estamos lá oficiando no templo, a gente representa o Senhor. É muito sério isso. É muito forte.
Então, se você puder, eu sei que para alguns de se você que está me assistindo, se você tem dificuldade, você mora longe do templo, com certeza isso vai ser mais difícil para você. Mas sempre que puder, sempre que tiver uma caravana, vá, não deixe de ir. Esteja o máximo que você puder no templo. E viva os convênios, né? Viva os convênios. O presidente Nelson está querendo levar os templos, ele quer espalhar. Nós tivemos agora, acho que 17 ou 18 templos que foram anunciados, mais 2 aqui no Brasil. Ele está querendo que o templo fique cada vez mais perto de nós. E o objetivo maior era aproximar-nos mais do Senhor. Então, além de estudar as Escrituras todos os dias, orar com sinceridade, ir na igreja no domingo, reserve e fazer o trabalho de história da família, reserve também o tempo para visitar o Senhor na casa dele, porque ele te visita todo dia. Então, faça isso por ele e por você, principalmente. E ele disse assim mais, né, o presidente Nelson: a recompensa que recebemos ao guardar os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações. É um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Então, é uma recompensa, ele está falando. Quando você guarda os convênios, você recebe essa recompensa. Suporta melhor as provações, as tentações e as tristezas. O que mais nós queremos nessa vida? É tudo que nós precisamos. Ele disse, esse poder alivia nosso caminho. Olha só. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Olha só. Então, as pessoas que vivem as leis mais elevadas de Cristo, de Jesus Cristo, têm acesso ao poder dele, ao seu poder mais elevado também. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. Olha que maravilhoso isso que o presidente Nelson disse. Então, você quer ter mais acesso ao Senhor? Viva os convênios que você fez no batismo, que você fez no templo, os homens que fizeram no sacerdócio também. Então, viva os convênios. Guarde os mandamentos, é isso que a gente precisa fazer. E quanto mais você guardar os mandamentos, você vai ter acesso ao poder mais elevado de Cristo. E tendo o poder mais elevado de Cristo, ele diz aqui claramente que você vai ter poder, olha só, você vai ter poder que vai te fortalecer melhor em suas provações, tentações e tristezas. É disso que você precisa, é disso que eu preciso. Ele disse mais: antes que o Salvador se submetesse à agonia do Getsemane e do Calvário, ele declarou a seus apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só. Posteriormente, Jesus suplicou que cada um de nós fizesse o mesmo quando disse: desejo que vençais o mundo. Então, qual que é o desejo do Salvador? Que a gente vença o mundo. Porque o mundo, ele é cheio de tristeza, de angústia, de vazios, de alegrias temporárias. O mundo não é capaz de nos dar uma paz duradoura. Ele só nos dá uma paz temporária. Mas ao nos aproximarmos do Salvador, quanto mais perto você está dele, quanto mais você vive os convênios, então você tem acesso a esse poder, mais felicidade você tem. Os vazios são preenchidos. As tristezas se transformam em alegria e felicidade. Então, é isso que o presidente Nelson está dizendo. Ele disse mais: queridos irmãos e irmãs, minha mensagem para vocês hoje é que
por Jesus Cristo ter vencido este mundo decaído e por ter ele expiado por cada um de nós, vocês também podem vencer este mundo saturado pelo pecado, egoísta e frequentemente exaustivo. Ele está sendo claro aqui, né? Está sendo muito claro. Então, porque ele venceu o mundo, ele está dizendo, eu venci o mundo, ele disse, você também pode vencer o mundo. Porque eu vou estar com você. A partir do momento que você decidir realmente viver os convênios que fez comigo, guardar os meus mandamentos, o Senhor falou, eu vou estar com você. E você vai vencer tudo, você vai ter força, você vai ter o meu poder. Então é muito claro. O Salvador, por meio de sua expiação, redimiu cada um de nós de nossas fraquezas, de nossos erros e do pecado e vivenciou cada dor, preocupação e cada fardo que nós já tivemos. Então Cristo já passou por tudo isso, ele sabe exatamente o que você sente, o que você passa, em qualquer situação da sua vida. Por esse motivo, à medida que verdadeiramente nos arrependemos e buscamos a ajuda dele, poderemos superar este mundo atual e precário. Então, para vencer o mundo, precisamos estar mais perto do Salvador. E para estar mais perto do Salvador, ele já deixou claro, né, o presidente Nelson, que a gente precisa viver os convênios que nós fizemos com o Senhor. E como é que eu consigo viver os convênios que eu fiz com o Senhor? Reservando tempo todo dia para Ele. Lendo as Escrituras, mas estudando mesmo, né? Sendo um pensador das Escrituras. Pensar as Escrituras e orar com o coração e com a mente voltada para o Senhor em adoração a Ele. Então isso te aproxima mais. E quando você faz isso, e aí você vai ao templo com mais frequência que for possível, mais força você recebe para vencer as tuas tristezas, as tuas provações, as tuas dificuldades, os teus obstáculos, enfim, tudo que você vai enfrentar. Com isso aqui que a gente está falando, o fato de você estar perto do Salvador não quer dizer que você não vá ter provações, nem tentações, nem tristezas, não é isso. Mas você vai estar com Ele. É igual estar com Ele naquele barco que um dos discípulos estavam, né? Os apóstolos estavam com Cristo, e aquela grande tempestade, e eles dizendo, mestre, o mar se revolta. Acorda, Senhor, ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo em meio à tempestade. Por quê que ele estava tranquilo? Porque ele estava perto do Pai. Ele não tinha preocupação. E os apóstolos, não sabendo ainda a intensidade, né, do poder, ou de quem era realmente aquele homem que estava dormindo naquele barco, eles não sabiam que era Cristo. Quem era? Eles sabiam que era Cristo, mas talvez eles ainda não entendessem a dimensão do poder do Salvador. E quando eles acordam, Cristo ele se levanta e acalma a tempestade. É essa paz que a gente precisa buscar. É ter o Salvador dentro do nosso barco. Tempestades, como eu disse, você vai ter, não tem como. Faz parte da nossa vida. Você não vai ser privado, o Senhor não vai privar você de ter provações, de ter tristezas, de ter morte na sua família, de ter doenças, enfim. A gente não é privado de nada, mas nós somos fortalecidos para vencer todas elas, todas essas tempestades. O Senhor vai acalmar a tempestade. Ele pode afastar a tempestade junto com a gente, mas para isso você precisa estar junto do Salvador dentro do seu barco. Não tem como. Então, se você quer ter paz, se você quer vencer as tempestades, esteja perto do Senhor. Muito bem. Ele disse mais aqui, só para finalizar mais um trechinho do discurso dele, ele disse, vocês poderão vencer as pragas deste mundo que são espiritual e emocionalmente exaustivas, incluindo a arrogância, o orgulho, a raiva,
a imoralidade, o ódio, a ganância, a inveja e o medo. Apesar das distrações e das distorções que os rodeiam, vocês poderão encontrar o verdadeiro descanso, ou seja, alívio e paz, mesmo em meio aos seus problemas mais preocupantes. Que palavras consoladoras do nosso profeta. E todos nós temos isso, né? Tudo isso que ele falou aqui, o mundo nos envolve no meio de tudo isso. Arrogância, orgulho, raiva, imoralidade, ódio, ganância, inveja, medo. Mas se você está com o Senhor junto de você, você vai superar tudo isso. Você vai ser protegido de muitas destas coisas. Porque eu sei que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, ilumina os nossos caminhos, cada um dos nossos passos. E eu queria citar ainda mais o presidente Nelson. Ele falou em vários discursos, né? Eu comecei talvez essa seja uma sugestão para você. Pega todos os discursos do presidente Nelson, começa a ler de novo todos eles. E cada discurso dele, ele faz exortações, ele nos exorta, ele chama a nossa atenção para determinadas coisas que nós não estamos fazendo certo. Ele nos dá caminhos, ele nos mostra exatamente o que a gente tem que fazer para estar mais perto do Senhor. Eu peguei algumas coisas de alguns discursos, né, dele. Ele fala: nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Então, olha só, nada abre os céus, né, como essa combinação aí que ele está dizendo, do aumento da nossa pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as Escrituras, de tempo regular dedicado a ir ao templo e fazer a história da família. Certamente haverá momentos em que vocês sentirão que os céus estão fechados. Isso é muito interessante. Ele continua: mas prometo que ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão, isso é importante, nas tuas orações, agradeça mais do que peça, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede e, ao honrarem, isso aqui também é importante, ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. Vocês receberão todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, até mesmo milagres. Olha isso. É isso que a revelação pessoal fará por vocês. Então ele está dizendo, quando você está perto do Senhor, você recebe revelação, milagres acontecem na sua vida. Bênçãos são dadas a você continuamente. E ele disse, e agora ele chama a nossa atenção. Isso já falei aqui em outros vídeos, e isso é tão citado, né? Nós ouvimos isso na Conferência Geral agora de outubro de 22, o presidente Nelson falando isso aqui novamente, que eu vou ler. Ele disse, mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, direção, consolo e influência constante do Espírito Santo. Não é de vez em quando sentir o Espírito Santo. Não é de vez em quando ter uma revelação pessoal. É todo dia. E eu repito, revelação pessoal é mais simples do que você imagina, no sentido de que revelação pessoal não é só ver anjos, só ter sonhos, enfim, ver os céus abertos e ouvir uma voz audível.
Isso pode acontecer também, isso já aconteceu muitas vezes, mas o mais comum é o Senhor falar na sua mente, no seu coração, e você sentir o Espírito. Isso é revelação. É assim que o Senhor se comunica com você. Então ele está dizendo, olha, a gente precisa ter essa influência, ele diz, essa orientação, essa direção, esse consolo e essa influência constante. Não é de vez em quando, não. Não é, quando eu vou no templo eu sinto o Espírito. É muito pouco. Eu sinto o Espírito quando eu vou na sacramental no domingo. No domingo. É muito pouco. Lembre-se disso. Todos os dias você precisa estar perto do Senhor, cada vez mais. Ele disse, meus amados irmãos, e ele já falou isso algumas vezes, né? Ele cita essa palavra, né? Meus amados irmãos e irmãs, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. É isso que nosso Deus, nosso Mestre, nosso Salvador quer que nós façamos. Estejamos cada vez mais perto deles, mais perto dele, do Salvador, mais perto do Pai. Então, é trocar a cinza por grinalda. É isso. Sabe? Troca essa vida de cinza, essa vida... puxa, mas eu vou parar de ter provações, tentações e dificuldades? Não. Mas você vai ter muito mais alegria no percurso, na jornada. Você vai ter muito mais força para vencer essas tempestades. E eu queria encerrar lendo a letra de um hino que é muito forte para mim. E eu tenho vários hinos que eu amo muito, mas esse hino aqui, ele fala muito do que nós estamos falando aqui hoje. E eu queria encerrar o nosso vídeo lendo estas palavras desse hino, do hino 62, Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Vivendo triste aqui na solidão, paz e descanso a mim os teus braços dão. Sejam meus passos, pois, degraus do céu, todas as provações, proveito meu. Então, ao despertar junto de ti, as minhas aflições deixarei ali. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão pelo teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Te vejo no próximo vídeo.